Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Começaremos em instantes. Estamos recebendo aí nossos convidados. Tínhamos 50, 80 pessoas. Em 2 minutinhos nós começaremos. Aproveitando para me apresentar, me chamo Ezequiel, eu vou conduzir esse webinar com vocês. Ele começa em instantes. Faço parte do time MV há 5 anos. Represento uma das unidades de negócios da companhia, chamada Hospidata. Nós temos 2 produtos de gestão para clínicas e hospitais de médio e pequeno porte. Hoje, como vocês bem sabem, vamos falar aqui sobre faturamento. Sejam bem-vindos. Faturamento de sucesso, como faturar bem em instituições de saúde. Sejam bem-vindos. Um minutinho a gente já começa. Eu falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, local onde foi a fundação da MV. Muitos não sabem disso, né? Uma curiosidade. Aproveitando aqui esse início para fazer um quiz, Você Sabia com vocês. A MV ela foi fundada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Paulo Magnus, desde o início da companhia. Infelizmente, colorado, né? Eu sou gremista, mas ainda estou aqui. Tô muito mais pelo meu trabalho do que pelo meu time. Sejam bem-vindos. Um minutinho a gente começa. Essa eu também não sabia, viu, Ezequiel? Não sabia, viu? Sabia, Você novidade sabia? para mim também. Agora quando conversar com ele já pode perguntar, se bem que o Inter não está tão bem, né? Ele não sei se vai ficar tão bem-humorado ao fazer a pergunta, mas já sabe. E aí tem as outras curiosidades, né? De o porquê Recife, o porquê... Tem alguma coisa aí que envolve carnaval, mas vamos deixar para o próximo webinar, segurar a audiência. Sejam bem-vindos, pessoal. Um minutinho a gente começa. Estamos aqui hoje para falar de faturamento, faturamento de sucesso, como faturar bem em instituições de saúde. Eugênia já nos deu a honra da sua voz e sua presença, Eugênia Shirata, sócia na Balera, vai estar conosco. Já já eu faço a apresentação dela para vocês. A Carla Geller também está conosco. Carla, faturista de cancha, de carreira. Faturamento de sucesso, como faturar bem em instituições de saúde. Todos prontos, papel e caneta na mão. Ultrapassamos 100 pessoas. Na sequência, certamente alguns mais se reunirão conosco. Caso você tenha algum colega, alguém que possa se interessar por esse assunto, isso vai ser gravado e disponibilizado nas redes da MV, então aproveite, nos siga, nos curta, LinkedIn, Instagram, Facebook, em qualquer uma de nossas mídias. Vamos lá, pessoal? Olá, estamos iniciando o webinar Faturamento de Sucesso, como faturar bem instituições de saúde. Primeiramente, obrigado a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Ezequiel Chagas, estou em torno de 5 anos na companhia, atualmente sou gerente comercial de produto de uma das verticais da companhia. Nossa atuação se dá no segmento de médio e pequeno porte, em clínicas que tenham alguma complexidade na sua gestão de materiais, bloco cirúrgico, hospital dia, e atendemos hospitais de médio e pequeno porte, entregando um RP de gestão, desde a criação do atendimento, pronto atendimento, ambulatorial, prescrição, faturamento, farmácia, financeiro, enfermagem. Aqui comigo, as minhas colegas que estarão nesse webinar, eu serei o mediador. Nós estamos com a Carla Geller, gerente de faturamento no Hospital de Caridade Frei Clemente, de Soledade, Rio Grande do Sul. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Ezequiel. É um prazer estar participando desse evento no dia de hoje, né? Estou aqui com a minha colega Gilvânia, que hoje é ela mais quem faz o faturamento em si, né? Perfeito. Então, o que eu me perder aqui, me complicar um pouquinho, ela me ajuda. Vão se completando, beleza. E com a gente aqui, por enquanto, só
Eugênia Shirata, sócia da Balera. Boa tarde, Eugênia. Boa tarde, Ezequiel. Boa tarde para todo mundo que está no evento. Muito obrigada pelo convite, né? É uma honra estar aqui representando o nosso escritório e em mais um evento de parceria entre o Escritório Balera, o pessoal da MV, da Healthcare. É realmente um prazer muito grande e os eventos têm sido sempre de muito sucesso. Então, vamos para mais um. Beleza. Infelizmente, a distância, né? Tendo em vista tudo o que está acontecendo, mas juntos, na parceria sempre. Obrigado, Carla. Obrigado, Eugênia. Bom, pessoal, nós temos um chat, vocês têm acesso aqui nas ferramentas do Zoom, tem um bate-papo, nós temos alguns colegas no back-office que vão estar monitorando essas perguntas, vão estar nos encaminhando. A ideia é que em 20 a 40 minutos a gente faça esse bate-papo, com o objetivo, o foco em faturamento, processos, ferramenta como ferramentas externas à instituição, né? A gente não precisa ficar somente dentro do hospital, da clínica, do ambulatório. Às vezes a gente tem ferramentas fora disso que podem nos ajudar e nós desconhecemos. Então, mas o objetivo aqui é a gente falar de faturamento, como dentro e fora conseguir melhorar nossa performance. A gente tem o chat, então, perguntas voltadas a essa finalidade estarão sendo monitoradas. Depois desses 20 a 40 minutos, a gente vai abrir para perguntas. Caso não consigamos responder todas, posteriormente a gente comunica com vocês. Além da gravação desse material, também ter a garantia de que tudo vai ser respondido. Bem, é bom iniciar o nosso conteúdo, lembrando que boa parte das empresas, elas abrem suas portas e acabam fechando antes de completar um ano de vida, né? Isso é uma realidade no Brasil, tem estudos percentuais com relação a isso, fora as empresas informais, aquelas que conseguem o desafio de trabalhar na formalidade, lidam com muitos novos desafios ao enfrentar o empreendedorismo, né? E em quase todos esses casos, o problema acaba sendo o faturamento, o equilíbrio das contas. A gente vive num mundo altamente competitivo, por isso, controlar bem as contas para proporcionar um atendimento de qualidade é fundamental, né? O setor de saúde, então, tem um desafio agregado muito maior, uma vez que as instituições elas não conseguem trabalhar somente no segmento particular, então, com convênios tem aí de 25, 27, 35 dias para conseguir receber uma produção, quando se trabalha hospitais, na sua grande maioria, com filantropia, atendendo o SUS. Esse tempo de receita, ainda que haja um incremento de população buscando a instituição de saúde, se demora a conseguir recuperar, né, esse aumento de produção através de apresentar o que é atendido na instituição e conseguir uma melhor contratualização, né? Todo mundo, por mais que não conheça de forma aprofundada esses desafios, ouve falar, na mídia se fala bastante sobre isso. A Carla, há alguns anos, né, há mais de uma década, e não vou te entregar, tá, Carla? Não vou falar quantos anos, há mais de uma década o pessoal pensa aí há quanto tempo vem trabalhando em cima desses desafios, né? E principalmente nessa área dentro de um hospital, na parte de faturamento, esse desafio é enorme. Eugênia, parece complicado executar um plano de ação, né? Às vezes a gente fala com um faturista, um enfermeiro auditor, e essa palavra que não está na faculdade, não está como parte da grade curricular, às vezes ela assusta, né? Como que a Balera consegue ajudar nisso? O que vocês podem, quais são as ações que vocês conseguem ajudar essas instituições para ter uma melhor performance no seu faturamento? Legal, Ezequiel. Sabe quando vocês trouxeram esse tema, eu particularmente achei muito interessante, porque quando a gente olha para o faturamento, ele é um dos pilares dentro de uma empresa, dentro de um hospital, dentro de um laboratório, assim como qualquer outra empresa aqui no nosso país, né? E ele não está sozinho, né? Quando a gente olha para o faturamento, tem uma série de reflexos, algo muito mais multidisciplinar do que pensar só no faturamento em si. Você não consegue ter
ações, você não consegue pensar no faturamento isolando ele do restante da empresa. Então, quando você olha para um conceito mais macro, antes da gente agora ir entrando no tema, mas olhando primeiramente para conceitos mais macros, o que a gente pensa, né? Qual é o objetivo de uma empresa? Qual é o objetivo de um hospital? Por que se cria uma empresa, né? Por que se estabelece? Por que se investe numa empresa para prestação de serviços? E aí você tem várias respostas. A empresa ela é feita o quê? Para dar lucro. E aí qual é o objetivo dela? É maximizar esses lucros? É gerar receita? É maximizar essas receitas? É ter participação no mercado? É atender as demandas da sociedade? É você recolher imposto e por aí vai. Você ter uma empresa de valor e você tem N questionamentos que você pode se fazer para entender esse conceito mais macro. E aí, o faturamento, ele tá né, nesses questionamentos, né? Quando a gente quer entender como anda o faturamento, você está necessariamente trazendo em pauta a saúde da empresa, né? Ele está diretamente relacionado ali à saúde financeira da empresa. Nesse aspecto, a nossa atuação, eu aqui representando o escritório, eu sou especialista em direito tributário, em direito previdenciário, principalmente na parte de custeio da previdência. A gente tem uma atuação muito grande nos resultados da empresa como um todo, mas ligado aqui ao tema específico do faturamento, não tem como a gente falar de maximizações e de melhorias no faturamento sem trazer à tona o que é o meu papel aqui, falar hoje para vocês, do planejamento tributário. Né? Eu acho assim que é um tema de muita valia e que muitas vezes ele soa deturpado, né, no mercado. Quando se fala em planejamento tributário, muitas pessoas entendem que o planejamento tributário é como se fosse uma evasão fiscal, né, uma medida para que você consiga fugir ali dos tributos, que a gente sabe que o nosso país, né, é uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então, tem-se uma ideia equivocada do que o planejamento tributário ele representa nesse contexto dentro de uma empresa. Então, você veja que o planejamento tributário ele pode ser feito de diversas formas, né? Algumas, né? Eu vou citar algumas aqui. Primeira delas, evitando uma incidência de tributos, né? Então, isso é legal. Então, a própria legislação ela prevê essa possibilidade. Isso que é importante deixar frisado, né? Se você tem a possibilidade de fazer um planejamento evitando a incidência de determinados tributos, você está amparado pela legislação, pelo fisco, que é o responsável ali, tanto pela arrecadação quanto pelo controle ali daquela tributação, e você faz isso de maneira legal, você necessariamente vai melhorar os resultados da sua companhia, da sua empresa, do seu hospital, né? Essa é uma das formas. Uma outra forma, por exemplo, é reduzindo esses valores que são recolhidos, né, de caráter geral na tributação, seja PIS/COFINS, seja contribuições previdenciárias. Então, uma segunda maneira de atuar com esse planejamento tributário é reduzindo esses valores a recolher. Você pode e você tem mecanismos legais para fazer isso. Um terceiro exemplo seria e aí, novamente eu repito, tá? Vou ser repetitiva, mas mediante os dispositivos legais que a gente tem, né, fazendo isso da maneira correta, você tem até uma terceira possibilidade, que é retardar alguns pagamentos, né, algumas obrigações. E fazendo tudo isso dentro da lei, a gente se enquadra nesse conceito de planejamento tributário e necessariamente você vai vincular isso nos resultados e na atuação de um bom faturamento, de uma boa entrega de faturamento. Então, eu acho que a gente anda de mão dadas nesse sentido. Te respondi, Ezequiel? Sim, claro. Agora a gente vai trinchar mais, né? Mas eu não vou me prolongar, que senão eu vou cortar a linha aqui do evento. Perfeito. E é interessante, né, como em universos distintos, área tributária, jurídica, e numa instituição de saúde, os instrumentos, né, de um lado, ao se falar de tributos, são acessórios, são dispositivos que vocês podem adicionar para fazer com que o dinheiro do caixa hoje não saia hoje, mas se é possível que ele saia daqui a 2, 3 meses, então que ele permaneça agora, né, e aí os rendimentos, o investimento, é uma manobra também da instituição, da administração a ser feito, né, utilizando isso como um dispositivo, um acessório. E na área da saúde,
para que esse dinheiro seja gerado, a gente tem os desafios de uma operação dentro de uma instituição de saúde. Muitas vezes, a comunicação entre esses setores, o que acontece dentro de uma instituição de saúde, não é tratado da forma necessária, né? E aí vem os desafios do faturamento. Como que a gente consegue enxergar tudo o que está acontecendo? Por muitas vezes o faturista ele fica distante do processo, né, da vida real acontecendo. A gente recebe ali papéis, informações, e com a expertise e com o conhecimento, começa a entender que um procedimento que foi feito, ele tem o consumo de alguns materiais e medicamentos. Assim como uma empresa, né, que está habilitada na Receita para executar um tipo de serviço, se ela executa um outro serviço, isso pode ser uma incidência fiscal. Então, e isso acontece em universos paralelos, mas a gente tem problemas dos dois lados, né? Carla, falando na área da saúde, quais são algumas dificuldades que vocês veem dentro de uma instituição de saúde? À distância, tendo que receber todas as informações de uma operação hospitalar, como tu representa, como a tua equipe representa. Quais são os desafios que vocês têm? Vocês sabem que tem códigos de procedimento, certo? Eu tenho uma pneumonia e eu tenho a pneumonia infantil. E eu tenho um material que é relacionado com um tipo de procedimento. E se eu fizer o consumo de um material que é para tratar crianças numa pneumonia adulta, a operadora vai me glosar. Se eu tentar atender na Receita uma finalidade que eu não estou habilitado, eu vou me dar mal, né, Eugênia? Eu não vou conseguir. Eu estou errado na minha habilitação. E dentro da instituição, no faturamento, eu não consigo fazer a apresentação correta dessa conta. Quais são alguns desafios que vocês enfrentam? O que é a dificuldade de que isso chegue corretamente para vocês, Carla? Bom, na verdade, Ezequiel, esse é um dilema que eu acredito que todo mundo passa por isso diariamente, né? Porque tu atende um paciente, o médico coloca o diagnóstico inicial. Faz o laudo, envia para a gente, né, o faturamento. Daqui a pouco, ele vai lá e dá alta com outro diagnóstico. Aí, o que ele colocou no diagnóstico de alta, nem sempre condiz com o medicamento que ele usou, muito menos com o laudo inicial ali que ele fez no dia da internação, né? Então, tu tem que prestar muita atenção o que ele prescreveu no diagnóstico inicial, o tratamento proposto, assim como o diagnóstico de alta. Então, como tu falou, a auditoria tu tem que fazer direto nas contas, porque uma coisa nunca condiz com a outra. Então, é complicado. Tu não é médico, mas tu dá uma de médico ali no faturamento, porque tem coisas que não tem explicação, né? Já sabe a codificação basicamente decor, né? Olha ali o procedimento e esse CID não bate com esse procedimento. Vai glosar. O medicamento menos ainda, às vezes, né? Tu comentou do processo de auditoria das contas. Como que vocês organizam internamente? Por exemplo, relacionando dois setores, enfermagem e faturamento. Quantos enfermeiros e técnicos tem aí no hospital, mais ou menos? Na verdade, hoje a gente tem em torno de 16 enfermeiros certo? E 80 técnicos. 80 técnicos? Isso. Certo. É correto afirmar que eles executam atos e realizam evoluções, processos da enfermagem que são passíveis de faturamento no SUS e nos convênios, certo? Certo. Então, agora imagina, se a gente for juntar aí, em torno de 90, 100 pessoas fazem parte só da equipe de enfermagem. Quantos códigos relacionados à área de enfermagem vocês podem lançar numa conta? Qual é a esfera disso? Olha, códigos a gente sabe que tem inúmeros, né? Só que o que tu pode fazer é o que está prescrito ali, né? Porque tu não vai cobrar uma taxa de uma aplicação de medicamento se não está prescrito ali ou evoluído, né, na conta do paciente. Uhum.
Então, nessa hora, tu tens que estar junto ali com a enfermagem, tu cobra, tu se torna chato, né? Mas tu tem que estar com tudo devidamente prescrito, preenchido, checado, né? Pensando numa possibilidade de erro, assim, qual que é um número em torno de quantos códigos pode ser uma variação de erros de lançamento? Por exemplo, na enfermagem, normalmente, varia em torno de 10 códigos ou de 100 códigos. Qual que é essa margem de erro que pode acontecer? Da enfermagem? É erro da enfermagem. A Giovânia vai me auxiliar, tá? Que ela tá mais assim. Aqui no nosso caso, a gente vai falar referente a nós, né? Que é o que nós conhecemos. Aqui a enfermagem, nessa parte de preencher, evoluir, eles pecam bastante. Então, dá para dizer uns 50%, vamos dizer assim. Né? Porque tu tem que estar cobrando diariamente deles, porque ou eles se passaram, ou esqueceram, que é difícil, né? Que é uma rotina, mas tem bastante. Então, imagina, né? Fazer a gestão de uma equipe de 100 pessoas, se a gente for jogar em torno de 10 possíveis códigos que se usa num procedimento, num serviço de pronto atendimento. O processo da triagem, uma anotação de enfermagem, reavaliação dessa triagem. Então, se a gente pegar só no serviço de pronto atendimento 10 vezes a equipe em torno de 100 pessoas, a possibilidade de erro é enorme, né? Me fala um pouco mais sobre esse acessório, essa ferramenta, o processo de auditoria das contas. Como que é essa rotina de vocês? As contas chegam através do sistema, vocês recebem isso num papel, ao fazer a auditoria, se corrige o processo, como que vocês lidam com isso, com essa dificuldade? Não, hoje ainda a gente tem ela impressa, porque a gente sabe que tem a digital, né? O sistema fornece isso para a gente também. Só que, devido a alguns médicos, nós não tivemos ela totalmente digital. Então, para nós ainda está sendo manual. Hoje a gente tem um estagiário de enfermagem que está fazendo as auditorias nessas fias de atendimento do pronto atendimento. Então, todo dia ele chega, ele pega lá as fichas e faz uma geral, um tomado geral ali, ver se está checado, se não está checado, né? Para daí depois passar para o faturamento para fazer as devidas cobranças, que no caso é o faturamento que lança os códigos. Conforme está ali na FIA de atendimento. Né? Perfeito. Um dos desafios hoje, então, é esse processo de informatização, que ele está parcial e aí se cria, então, de qualquer forma, um processo, que é o da auditoria das contas, para ajudar nessa falha, né? Uma ferramenta que vocês criaram para isso. Eugênia, trazendo num paralelo, na parte de tributação, de ferramentas, o que a Balera pode auxiliar numa instituição com relação a essa questão, né, de melhoria no faturamento? Quais são algumas ferramentas que vocês fornecem? Ezequiel, quando a gente olha faturamento, você vai fazer um acompanhamento ali mês a mês, né, dos resultados da empresa, da companhia, do hospital. Nesse resultado mês a mês, o que a gente tem feito muito para vários hospitais que, né, a gente atende, e atendemos aí a nível nacional, tá? Temos bons benchmarks nesse sentido. Nós temos prestado alguns serviços, e eu até citei alguns deles na minha primeira fala, que foi a respeito da identificação de alguns tributos que você pode retirar a incidência, como também tentar reduzir os valores do que você gasta com o tributo, da sua base, né? Nesse sentido, o que a gente pode fazer para contribuir para os hospitais, tá? A gente faz uma análise, e aí pode ser geral, mas a gente tem uma atuação muito grande na parte previdenciária, de identificar o que os hospitais estão utilizando na sua base de cálculo para as contribuições destinadas ao INSS, tá? Esse é um dos exemplos dos trabalhos.
Quando a gente faz essa identificação de toda essa base, né, do que o hospital recolhendo, sobre quais rubricas, quais os eventos que estão sendo tributados, se os enquadramentos estão incorretos, seja pelo KNAI preponderante, seja pela atividade preponderante dentro de um hospital, a gente tem feito uma análise muito minuciosa e muito criteriosa para conseguir trazer 2 resultados. Um primeiro deles é uma redução dessas alíquotas, né? Uma redução de custo imediata, não é deixar de pagar tributo, mas é reduzir essa tributação previdenciária. E o segundo resultado que é recuperar aquilo que se pagou a maior nos últimos 5 anos, né? Que é recuperar isso em forma de crédito. Então é bacana que esse trabalho que a gente faz, a gente consegue trazer esses 2 resultados de uma maneira muito rápida, muito eficaz. Porque, como eu falei, a gente tem a legislação que nos permite, né, identificar todos esses resultados, tanto de diminuição de alíquota, como de desoneração de alguns eventos, como de reenquadramentos na alíquota do RAT, por exemplo, que é um que dentro de hospital a gente sempre tem essa oportunidade, né? Os hospitais acabam pagando a sua alíquota do RAT, que é um tributo que é relacionado ao risco ambiental do trabalho dentro de um hospital. Normalmente os hospitais eles recolhem sobre atividade de atendimentos hospitalares, que é de fato ali a atividade principal, né? É o core business, é o seu principal faturamento. Por outro lado, a legislação e a própria Receita Federal, elas determinam e elas orientam os contribuintes a recolher, não por essa atividade principal, que tem a ver com o faturamento, mas sim com a sua atividade preponderante, que é de fato aquela que é exercida pelos colaboradores. Então a gente vai olhar um a um. Quais são as funções que estão sendo desempenhadas dentro do hospital? A gente tem enfermeiros, a gente tem técnicos de enfermagem, a gente tem os médicos, a gente tem pessoal de limpeza, pessoal da administração. Então você tem uma série de atividades que são desempenhadas dentro de um estabelecimento, de um hospital, e aí essa análise da preponderância é que vai indicar qual é o risco ambiental de todo aquele estabelecimento, de todo aquele CNPJ. E isso, a grande maioria das vezes, não é observado. E aí, quando você faz essa análise da preponderância, a gente acaba identificando um enquadramento de atividade, um KNAI, que é a Classificação Nacional da Atividade Econômica, com alíquotas menores do que os hospitais têm pago hoje. E isso, assim, Ezequiel, é fato. A grande maioria dos hospitais que a gente atende, eu particularmente não lembro nenhum que eu não vi essa oportunidade, tá? A gente consegue... Não tem errado nesse dispositivo. Exatamente, eu não conheci, não vi, eu acho que meus colegas aqui também, acredito que vão responder a mesma coisa que eu, nós não vimos até hoje nenhum hospital que não tenha feito esse recolhimento dessa forma, e a gente consegue levar esse resultado reduzindo 1% sobre a folha de pagamento, e olha o resultado disso, né? Nossa. Olha a expressividade, você reduzir 1% da sua folha de pagamento é muito expressivo. E fora isso, você reduz porque você vai reenquadrar essa atividade, né? Você vai trazer ela de acordo com a sua atividade preponderante, que é de fato aquela que domina o ambiente, é o maior número de colaboradores dentro de um hospital, é ela que vai indicar qual é a alíquota da sua tributação do RAT. E aí você também recupera isso para trás, porque se eu estou mudando hoje, a minha fotografia de hoje, ela é basicamente a mesma dos 5 anos. Então você tem essa redução de 1% sobre a folha imediata e você consegue trazer o resultado disso do passado, que é assim, uma média, até para falar em números aqui, a gente está falando de faturamento, de resultado financeiro, só para todo mundo ter uma ideia. Quando a gente volta isso para os últimos 5 anos, a equivalência do valor que a gente recupera é mais ou menos o valor de uma folha de pagamento atual. Então você tem resultados muito expressivos, né? E aí Por uma coisa simples. Quando não precisa fazer nenhuma adequação, um processo administrativo, é algo que já acontece. A diferença é não ficar no mais fácil, né? A alíquota é essa, eu vou pagar, é um serviço de saúde. Não, mas tem uma métrica por trás. Se fizer o cálculo corretamente, se olhar bem, não é bem isso aí. Exatamente. E porque a gente entende também, Ezequiel, é muito difícil, tá? Quando você entra nesse universo tributário, principalmente do previdenciário, ele é muito complexo, né? Esse enquadramento que eu tô falando
parece fácil aqui, né? Você olha, não é hospitalar, mas é outra atividade, mas qual seria essa atividade preponderante? Aí você começa a trazer as dificuldades, porque você tem que identificar, separar cada CNPJ, identificar todos os funcionários que estão ali, né, registrados naquele CNPJ, identificar a função de cada um deles, o CBO que está atrelado a cada um deles, e com isso você vai chegar num resultado de uma identificação da atividade preponderante. E aí, como eu estava falando no comecinho da minha frase, da minha resposta aqui, como o faturamento ele está ligado necessariamente ao resultado mês a mês de um hospital, quando a gente traz essa nossa solução tributária, a gente vai necessariamente contribuir porque se você tem ali um crédito a ser recuperado e você vai utilizar isso nos próximos meses, né? Porque a grande maioria Claro. dos você não vai utilizar tudo de uma vez, você vai usufruindo desse crédito, abatendo dos seus próximos débitos. Então você também faz uma utilização mensal desse crédito, o que é muito bacana, né? Então, assim, isso é só um exemplo de alguns dos trabalhos que a gente faz e que a gente consegue levar principalmente para a área da saúde. Esse do RAT, praticamente todos que nós já visitamos, a gente consegue localizar essa solução. Então, dentro da área da E saúde, faz, é importante ir atrás disso. e faz sentido que isso aconteça de forma recorrente, porque quem faz... Bom, primeiramente, no Brasil tem um pouco acima de 7 mil hospitais. Os hospitais que têm condições de ter um setor que vai cuidar de economia, finanças, pessoas especializadas, ou até mesmo uma assessoria que seja capacitada o suficiente para fazer isso, não é a maioria dos hospitais, porque a maioria dos hospitais estão em regiões mais remotas, interior, regiões que até mesmo a assessoria que vai fazer a contabilidade, que vai fazer o jurídico daquele hospital, também é daquela localidade, né? E que talvez isso acabe passando despercebido. Os administradores de hospitais normalmente não são economistas na sua grande maioria, né? Em alguns casos são médicos, são pessoas da redondeza, né? Que não têm esse conhecimento, não sabem dessas possibilidades, e com certeza a Balera já tem encontrado isso e não vai ser novidade continuar encontrando, né? Exato, e também nem dá para exigir, né, Ezequiel? Cada um tem a sua função dentro do sistema, né? Cada um é um pedacinho ali do corpo. Então você não tem como exigir que se faça uma análise detalhada dessa dentro de uma folha de pagamento, que é o exemplo que eu trouxe, porque as funções são diferentes, né? Nós entendemos. Como escritório, principalmente diante dos casos concretos que a gente consegue encontrar e levar essas soluções para os hospitais, que é uma atuação muito específica, é uma atuação muito específica jurídica. É óbvio que ela vai andar de mão dada com a contabilidade, até com o pessoal da própria folha e do faturamento também, mas assim, num contexto mais específico, é uma atividade que você espera de um jurista, de uma análise jurídica muito técnica e muito especializada no assunto, né? Então é bacana porque a gente consegue complementar. Eu acho que essa é a palavra-chave, é complementar aquilo que tem sido feito. E com certeza com vocês essa análise ela é muito mais ágil por estarem nessa parceria com a MV, já estarem ambientados no segmento da saúde, que é um mundo à parte, é algo diferente. Certamente tem manobras jurídicas, fiscais, ferramentas, dispositivos diferentes do que empresas, do que coisas que são muito mais recorrentes, né? O segmento da saúde certamente tem minúcias que vocês, pelo tempo de experiência, já estão ambientados. Exatamente. Até Beleza. a cliente nossa, né? Não é especificamente um hospital, mas como é tributo e todo mundo paga tributo, independente da atividade, a gente já até prestou o serviço, foi bem bacana. MV, assim que começou a nossa parceria, né? Sim, legal. Carla, o pessoal está curioso com o Hospital de Caridade Frei Clemente. Perguntaram o número de leitos. Eu vi, se eu não me engano, Soledade tem em torno de 30 mil habitantes. Qual que é a grandeza do hospital, os principais serviços? Hoje nós temos 112 leitos 112 habilitados. leitos. Isso. Então, nós atendemos a uma população de em torno de 50 mil pessoas, que é a nossa região aqui. Nós temos convênio Cidade Redondezas.
Isso, a gente tem convênio com 5 municípios aqui, Certo. pertinho da gente, que não tem hospital, então eles acabam vindo para o atendimento, no pronto-socorro, principalmente, e realização de exames. Realização de exames de imagem, né? Nós temos no nosso centro de diagnóstico tomografia, ultrassom, nós temos raio-x, mamografia, né? Então, isso também atrai bastante as pessoas para cá, né? Para nós prestar um atendimento a eles. Soledade de Porto Alegre, quantos quilômetros, mais ou menos? 300, 270? 220, 230. 220? É. Uhum. Então, em torno de 220 quilômetros de Porto Alegre, né, na capital. Tem bloco cirúrgico? Qual a complexidade do hospital? Nós hoje somos média, né? Média complexidade. Temos bloco cirúrgico, fizemos cirurgias eletivas, traumatologia, né? Partos bastante, né? Então, nosso bloco é bem ativo. Beleza. Quantas AHs por mês? Em torno de quantos AHs? 220. Nós temos um contrato de 220, mas geralmente 230, né, Gil? 250, acho que todo mês. 230, 250 AHs por mês. Beleza. Bom, outra parte da história, né, do hospital, e agora vinculando com a história da MV, o Hospital Frei Clemente, eles são clientes recentes da companhia. O administrador do hospital era nosso cliente numa outra instituição, era cliente do produto SIG, que é o Sistema Integrado de Gestão Hospitalar, que atua em hospitais de médio e pequeno porte. O Hospital Frei Clemente, ele está num processo de informatização, tem peculiaridades, né? Em regiões, nós dependemos da equipe, né, para fazer essa evolução. Estamos fazendo isso gradativamente para que as pessoas que antes não estavam acostumadas com a cultura de processos informatizados estejam se adaptando, né? Isso toma um tempo. Nessa evolução, já estamos agora com o sistema em produção no hospital. E a próxima pergunta, Carla, é relacionada a isso. Na tua posição, com relação à parte administrativa e faturamento, tendo em vista que vocês são nossos clientes desde 2019, se não me engano, o que foi de diferente desse processo ao se tornar informatizado, o antes e depois, se isso teve, e bem aberto, tá? Se isso teve um reflexo em tempo dos processos, em tempo de fechamento de conta, em reconhecimento da mesma produção antes e depois, passou a ser reconhecido mais do que já era feito. Como que você, representando a equipe, podem falar com relação a isso? O que foi o marco assim de diferença desse antes e depois da informatização com o sistema de gestão? Não, na verdade, a gente tinha, assim, já informatizado, porém com outro prestador, né? Que era bem diferente a forma de fazer o faturamento em si, né? A gente sofreu, né, Giovânia? Giovânia pode falar ainda melhor do que eu. Porque... Mudança de cultura. Isso. E porque, assim, ó, o sistema DMV tem muitas informações que antes nós não informavam, né? Então, era o básico ali, nome, exemplo, né? Bem menos dados a gente informava, né? Então, no início, a gente sofreu, né? Mas é um aprendizado. Cada dia que passa, tu aprende uma coisa diferente. Dúvida, a gente liga para o suporte, olha, diariamente praticamente, né? Todo dia a gente está ligando para eles, né? Porque a gente teve a consultora que fez a consultoria com a gente, fez o treinamento, mas, na verdade, ali a gente trocou de presidente, trocou de chefias, então a gente padeceu bastante nisso com ela, sabe? Então, a presença dela aqui foi boa, mas não foi porque devido às trocas, né? Enfim. Mas, assim, ó, a gente tá engatinhando ainda, né? Tem muita coisa ainda para aprender, né?
E eu acredito que no dia a dia a gente vai se encaixando, dúvidas a gente pergunta, né? Mas acredito que estamos no caminho. E com relação aos processos que atualmente já estão passando pelo sistema, o que vocês percebem assim que teve de melhoria, por exemplo, na construção de uma conta se tornou mais fácil, mais ágil, algo nesse sentido? Tu quer responder? Não, eu acredito assim, ó. Hoje a gente tem mais informações que tu consegue anexar junto ao prontuário, né? Desde que alimentados no sistema, né? Mas eu acredito que sim, veio facilitar sim a nossa forma de faturar. Beleza. E com relação à tecnologia, Eugênia, o que tem de valor agregado à tecnologia na prestação de serviço de vocês, dentre as ferramentas que vocês têm a oferecer, como que a tecnologia tem um impacto no segmento que vocês atuam? Ezequiel, é bem ligado, né? Principalmente porque. É e não é, tá? Eu vou explicar o porquê. Hoje em dia, toda a parte tributária, ela é toda online, né? Então você tem lá os sistemas que você lança, DCTF Web, você tem SPED, você tem DART, então você tem um universo hoje de lançamentos, recolhimentos, então ele é todo online, né? O fisco hoje ele se vale dessas tecnologias. E com isso, você tem outros sistemas que eles te dão a base para você fazer o lançamento dos seus tributos, né? Então, dentro da parte previdenciária, por exemplo, você tem um sistema que gera a sua folha de pagamento, que ela vai conversar com a E-Social, que vai lançar aquilo para a DCTF Web. E assim, né, consecutivamente para os demais tributos. Com relação a isso, a gente tem observado, a gente até já fez alguns trabalhos, que eu acho até bacana trazer para vocês, porque é bem específico do setor, tá? Que falta um pouco dos sistemas olhar para essa parte. Então, assim, na verdade, eu vou falar mais de uma ausência, que é um trabalho que a gente faz justamente para tentar tampar isso, né? Para tentar resolver esse problema, que tem muito a ver com o faturamento, com o tema de hoje aqui, que é com relação a algumas glosas médicas que são feitas pelos convênios, né? O que acontece? A gente está vendo aqui no bate-papo, né, os lançamentos que são feitos mês a mês dentro do faturamento. Então, nesse aspecto, você tem lá, você prestou um atendimento, você vai lançar a nota fiscal daquele atendimento prestado. E não só o atendimento, né? Não só o serviço, como, por exemplo, a medicação que foi utilizada, materiais, equipamentos e por aí vai. Então, você dentro do faturamento, você vai lançando aquelas notas fiscais e aquilo, o sistema conversa, você lança para o fisco, né? Para também ser a sua base tributável. Quando a gente olha esses faturamentos que são lançados, você tem ali a sua base por exemplo, do PIS da COFINS. O que acontece? Você lançou a sua nota fiscal, você tributou sobre aquelas notas, né? Então você já teve o recolhimento do seu tributo fazendário sobre aquilo. E aí, posteriormente, depois de todas essas etapas, o convênio ele puxa o relatório lá e ele glosa diversas notas que foram enviadas. Isso acontece muito. Eu acho que o pessoal que está acompanhando aqui deve ter isso muito no dia a dia. Então, você tem o convênio glosando vários tipos de receitas, né? E aí, só que você já lançou aquilo como receita, você já tributou. Então, um trabalho bem bacana que tem que ser feito é olhar essas notas que foram glosadas e recuperar isso, porque às vezes isso passa batido. O sistema ele não vai te dar um alerta, ele não tem essa capacidade hoje de ter essa leitura e conseguir identificar, olha, essas notas que você pagou aqui, né, que você já lançou, que você já faturou, elas foram glosadas e consequentemente você não deveria ter tributado sobre essas notas. Então, o sistema ele não dá esse alerta. E aí tem uma dificuldade. Então, é preciso uma atuação das equipes, uma atuação específica. No caso, é o que a gente faz. A gente vai identificar essas notas que foram glosadas e isso volta como crédito, né? Então, você tem algumas maneiras de recuperar e de reaver isso. Então, eu acho que esse é um tema bem interessante, que muitas vezes ele passa despercebido justamente pela falta, pela ausência aí de um sistema que consiga identificar isso prontamente, né?
Então, eu acho que é um tema bem legal para a gente trazer aqui para o pessoal. Recuperar Bacana, essas é notas aí. verdade. Educação sobre Com essas Com relação à glosa, de fato, nós temos o processo de recurso, né, da glosa. A operadora ela informa que houve a glosa de fato eu nunca tinha me questionado, né, com relação a impostos, o que já foi emitido de nota e o resultado, né, no caso o deferimento desse recurso, ele entra em caixa novamente. E o que se faz, né, nessa segunda nota fiscal, interessante. São visões que a gente não pensa, né, a gente que está fora não faz parte disso, não imagina. Beleza, pessoal, estamos nos encaminhando para o final do nosso encontro virtual, do nosso encontro à distância. Muito obrigado mais uma vez por estarem conosco, vocês participando e todas as pessoas que permaneceram conosco até aqui. Estamos nos encaminhando para o final. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, além das que já foram enviadas, manda ele no chat. Finalizando aqui, a gente vai trazer para os palestrantes, para os participantes, essas questões. Bem, Carla, alguma mensagem sobre faturamento, alguma curiosidade com relação à pandemia, como isso afetou o serviço de vocês, né? Uma vez que o hospital atende esse público externo que tem esse impacto em sua saúde, quais são algumas coisas que vocês mudaram nos processos que a pandemia impactou, né, com relação a códigos de faturamento, o paciente que dá entrada no pronto atendimento e se torna uma internação? Como que vocês têm lidado com isso? Isso teve de alguma forma, afetou? E já pode, após responder essa pergunta, nos deixar uma mensagem final aí pela tua participação. Ok. Não, eu acredito, assim, que com a pandemia todo mundo teve que se reestruturar, né? Aqui nós não tínhamos UTI, então, devido à pandemia, foi criada uma UTI. Hoje nós temos 8 leitos de UTI, com paciente em todos os leitos, em fila de espera, né? Tivemos, sim, que aprender a refaturar essas contas, porque eram códigos diferentes, né? Tu tem que ter os exames que comprovem que tu realmente teve a doença, né? Então, tu tem que ter tudo comprovado para que daqui a pouco não cause uma glosa lá na frente, né? Então, a gente tem que estar em cima, cuidando, para que não deixe de cobrar nada e não cobre nada que não possa ser cobrado, né? Então, a gente tem um cuidado maior ainda com ela. Não que as demais não tenham, né? Mas com essas contas da pandemia, do Covid, a gente tem um cuidado bem maior, porque são muitos exames, por exemplo. Então, tu tem que estar em cima para não deixar passar nada e não cobrar nada que não seja correto, né? Até esse setor, né, que dentro de um hospital, basicamente é uma tarefa, é um processo administrativo, também teve um impacto, né? A relação acho que a tomografia, né, que é um exame para ajudar no diagnóstico da COVID, então a relação do código que é apresentado na conta, na UTI, né, o que é consumido, a diária desse paciente, isso também teve um reflexo para vocês. Beleza, Carla, obrigado pela tua participação. Uma mensagem para nós? Não, eu agradeço, né, a oportunidade para nós. Foi muito bom, né, conhecer vocês também e desejar que tenhamos um ano melhor daqui para frente, né, que passe essa pandemia de uma vez, que está complicado. Beleza, Eugênia, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por estar conosco. Algo a mais? Eu que agradeço, Ezequiel, mais uma vez, agradeço todo o time da Green, da MV. É sempre uma honra participar desses eventos com vocês. Queria parabenizar também todo mundo que prestigiou o evento. Isso significa que está todo mundo correndo atrás, a gente quer melhorar os resultados,
Não tem sido fácil, né? Como vocês citaram aqui, esse último ano foi bem desafiador, principalmente para o setor da saúde. A gente tem acompanhado os nossos clientes aqui, a gente sabe das dificuldades que estão sendo enfrentadas. O meu recado final, que me cabe, né, como tributarista, como previdenciarista aqui no evento, é deixar esse recado aí para todo mundo, dizendo que vale a pena ir atrás de um planejamento tributário, né, de uma identificação aí, de algumas assertivas que podem ser feitas para melhorar os resultados, né? O setor do faturamento é um dos pilares dos resultados financeiros dentro de um hospital. Quem quiser pode me procurar, estou à disposição, será uma honra atendê-los, mas fica aí a dica, né? Fica a dica aí para todo mundo se valer desses planejamentos, enfim, de todas essas assertivas que podem ser feitas e que vão contribuir, consequentemente, para os resultados de todo mundo, né? Beleza, obrigado. Bom, enquanto vocês davam essas mensagens, eu dei uma espiadinha aqui nas perguntas. O hospital é informatizado, respondemos. Quantos leitos? Respondemos. Grêmio é vida, concordo. Tivemos a manifestação de participação de Santa Teresa, Espírito Santo, Corumbá, Mato Grosso do Sul, Instituto Hermes Pardini, Minas Gerais. Quantos leitos? Volume mensal faturado, falamos em AEHs, né? Acho que dá para ter uma perspectiva de o quanto se fatura nessa instituição. Só solicitam após análise da conta, agudo presente, adorei o encontro, aqui da UANA MS. Isso aí, eu acho que acabou que as perguntas nós respondemos ao longo da nossa conversa, né, do nosso bate-papo. Agrestina, Pernambuco, o pessoal se manifestando aí. Bem, gente, começamos aqui em torno de 120 pessoas, acho que quando eu comecei a fala, estamos finalizando em torno de 140 pessoas. Agradecemos aos que estiveram conosco. Novamente, vai ser gerado um link dessa conversa, desse bate-papo. Rosângela, Sorocaba SP, obrigado. Pessoal, vamos então encaminhando para o final. Novamente, Eugênia Shirata, muito obrigado. Carla Geller, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado por esse tempo que vocês disponibilizaram para nós, né, para a MV, para a Green, para que nós fizéssemos esse webinar, esse bate-papo, e principalmente as pessoas que nos acompanharam até aqui, muito, muito obrigado. Nós sabemos que não tem um preço para investir nesse tempo que vocês investiram a nós. Esperamos que tenham gostado desse momento. Faremos mais, com certeza. Sigam nossas redes sociais. Através de lá, nós estaremos comunicando as próximas ações. Pessoal, muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde. Até logo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, foi um prazer.